Graça e paz. Graça e paz para você que está em casa também, nos vendo aqui, em mais um encontro da base. Muito obrigado aí pela sua companhia, que Deus te abençoe. Para a gente ter um texto base aqui do nosso tema encontro, eu gostaria de ler com vocês, se vocês tiverem a Bíblia aí, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 39 até o 41. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 39 até o 41. Diz assim: Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado por estarmos aqui e por mais uma vez aqui nos debruçarmos na Tua palavra e tentar compreender e entender um pouco mais da Tua verdade, daquilo que o Senhor quer para nós hoje, Senhor. Faça com que essa mensagem venha da parte de Ti e que ela esteja em nossos corações, causando mudança e transformação. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente vai iniciar hoje uma série temática aqui nos nossos encontros da base. E como o nosso nome aqui é Encontro da Base, a gente vai falar justamente a respeito de encontros. Dos encontros que são relatados nos evangelhos, que são apresentados nos evangelhos, nas narrativas aqui, dos encontros que Jesus teve com as pessoas. E o que isso causou na vida das pessoas. A gente não vai, pelo menos penso eu, pegar coisas tão abrangentes como Jesus falando às multidões, por exemplo, porque é difícil, né, você encontrar uma pessoalidade ali efetivamente, mas a gente vai tentar encontrar encontros mais pessoais, encontros como Jesus e Nicodemos, por exemplo, e esse encontro aqui, que ainda é um encontro no ventre. Então, Jesus ainda não tinha nascido efetivamente, ainda estava no ventre de Maria, e João Batista estava igualmente no ventre de Isabel, sua mãe. João, um pouquinho mais velho aí que Jesus, mais ou menos 6 meses aí. E por que é importante a gente falar de encontro? Eu entendo que encontro faz toda a diferença na nossa vida. Não são poucos os relatos de pessoas que tiveram encontros, que tiveram palavras, que tiveram condutas de outras pessoas, e isso de alguma forma marcou a sua vida, direcionou a sua vida, melhorou a sua vida, ou traumatizou a sua vida. Porque o que somos, se não o resultado dos muitos encontros que nós tivemos na vida? Não são poucos os relatos de adultos que têm sérios problemas de ordem emocional e que quando você vai ver a raiz daquilo, foi um encontro paterno, materno, uma palavra que foi dita, um comportamento que teve, e aquilo desencadeou uma série de problemas na vida da pessoa. E de outro lado, quantos são os encontros positivos, boas palavras, boas mensagens, bons encontros paternos e maternos que resultam em pessoas boas, com carreiras boas, com famílias boas, com vidas boas. Porque esses encontros e as marcas que eles deixam é o que vai normalmente nortear, orientar, mudar, transformar a vida das pessoas. Porque nós somos seres pessoais que nos relacionamos. E esses relacionamentos nos causam mudanças de comportamento, mudanças de mentalidade, mudanças de atitude. Isso nos dá também uma certa preocupação de como as pessoas que eu encontro ao longo da vida vão para a vida a partir do encontro que tiveram comigo. Será que as pessoas que nós encontramos ao longo da vida, aquelas pessoas que estudamos, que trabalhamos, que conversamos,
tivemos amizade, o que a gente lembra delas e o que a gente carrega delas é o quê? Esses dias eu fiz uma postagem no LinkedIn de algo que aconteceu aí enquanto minha vida profissional, e eu dediquei pequena parte do post a uma coordenadora minha, que foi a minha primeira coordenadora quando eu iniciei na advocacia na área trabalhista. E por que eu achei importante aquilo? Porque esse encontro com ela e o que ela proporcionou me levou onde eu estou hoje. Porque ela foi uma boa coordenadora. Foi o meu primeiro contato com a área trabalhista. Foi quem me ensinou, desde entrar num processo trabalhista e olhar e entender, até o que é um recurso ordinário, um agravo de petição. E isso me proporcionou chegar onde eu cheguei. Foi um bom encontro, uma boa relação que me impulsionou na vida. Mas quantas não são os encontros ruins com, sei lá, professores ruins que fazem você desistir da matéria, profissionais ruins que fazem você desistir da carreira, lugares que transformam a sua experiência em uma experiência ruim, e isso impacta em toda a sua vida. Essa é a responsabilidade de nós entendermos que as pessoas que encontramos vão levar da gente alguma coisa. E quanto mais estreita a relação é, mais profundo é o impacto. O impacto de alguém que trabalha comigo, para mim, é um. O impacto da Patrícia na minha vida é outro. O impacto entre marido e mulher, entre pais e filhos e pais, é muito mais profundo e importante. É por isso que a gente tem que trazer essa ideia de quão importante é nós nos relacionarmos bem, nós vivermos bem, para levar para as pessoas algo de bom. Que elas partam da nossa vida carregando algo de bom de nós. E é isso que a gente vai trazer nos evangelhos. A gente vai trazer nos evangelhos como o encontro de Jesus impactou a vida das pessoas, transformou a vida das pessoas, deu um novo sentido, uma nova vida, por assim dizer, para aquelas pessoas. Quando a gente pega para estudar o Evangelho a partir de Lucas, é bem interessante, porque Lucas se propõe, como ele diz mesmo na sua introdução, ele se propõe a fazer um exame, ele se propõe a fazer uma investigação sobre tudo aquilo que estava acontecendo naquela região a respeito de Cristo. E isso ele vai levar até a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo, que muito provavelmente era quem bancou aquela investigação. Então Lucas vai até aquela região para fazer uma investigação apurada a partir de testemunhas, a partir de pessoas que viveram com Cristo, a partir de documentos que ele encontrou, para saber exatamente o que tinha acontecido naquela região, para passar especificamente a verdade dos fatos para Teófilo. E é interessante que Lucas, ele inicia o seu relato para Teófilo, não exatamente a partir de Cristo, mas a partir de um casal chamado Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Penso eu que Lucas entende que a história a respeito de Cristo não é só a história a respeito de Cristo, mas são muitos elementos que dão veracidade à história de Cristo, que legitimam a história de Cristo. E não só legitimam num sentido histórico, o Cristo realmente existiu e nasceu, mas legitimam o ministério de Cristo num sentido profético. É por isso que Lucas parte de João Batista, porque João Batista é aquele que anunciaria o Salvador, que prepararia o caminho para o Salvador. E ele começa com esse casal, Zacarias e Isabel. E um ponto interessante é que, normalmente, e eu já fiz isso algumas vezes, a gente acusa muitas vezes aqueles que são mais religiosos, os religiosos, né? É uma narrativa, é um argumento que está na moda, é um argumento que pegou muito. Dentro, inclusive, das igrejas, dentro, inclusive, dos círculos religiosos, em cima do púlpito. Pegou essa ideia dessa religiosidade hipócrita, essa religiosidade que pensa só na legalidade, mas não pensa no Espírito e na graça e na misericórdia. Em parte isso é verdade, mas Lucas nos mostra que dentro dessa religião também existem pessoas que estão ali honestamente devotas a Deus. É o caso de Zacarias e Isabel.
Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, primeiro, assim honestidade, assim espiritualidade, assim uma espiritualidade verdadeira, mesmo dentro do contexto religioso. É o caso de Zacarias e Isabel. Eles estavam tristes porque eles não tinham filho. Eles já eram de idade avançada e Isabel era estéril. Existiam vários grupos sacerdotais. E por sorteio mesmo, na sorte mesmo, algum deles era escolhido efetivamente para estar e fazer o serviço, e fazer o culto judaico, e participar ali do culto judaico. Nesse caso, Zacarias foi escolhido para fazer parte, por sorte. Quando Zacarias está lá fazendo o serviço judaico, Gabriel, o anjo Gabriel, encontra Zacarias e diz a Zacarias: cara, você vai ter um filho. Olha que legal a promessa do anjo para Zacarias. Entretanto, porque Zacarias se espanta ao ver o anjo e meio que duvida do que vai acontecer. E aí o anjo responde: não tenha medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, a tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Presta atenção na última frase. Diz assim: e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Zacarias recebe essa promessa. Você vai ter um filho, e ele vai ser grande aos olhos do Senhor. É ele que vai preparar o caminho do Senhor. É ele que vai apontar o caminho do Senhor. É ele que vai preparar o coração do povo para receber o próprio Cristo, para receber Jesus. Não é João o Messias, mas é João que aponta para o Messias. João já é sim um cumprimento da promessa do Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento se cumprem também em João, que aponta para o Cristo. E não só isso, aponta ali para Cristo, mostra quem é João e diz que ele será cheio do Espírito Santo, mesmo antes do seu nascimento. Eu acho extremamente importante e relevante o papel de João Batista, e como o papel de João Batista, ele mostra, de alguma forma, o papel do próprio Espírito Santo na vida da gente. Ele é como se fosse uma prefiguração do Espírito Santo. Porque veja, se João Batista prepara o caminho para o Cristo, prepara os corações dos povos para Cristo, assim é o Espírito Santo em nossa vida. Porque é Ele que nos convence. É Ele que primeiro nos convence, efetiva de fato a obra salvadora de Cristo nas nossas vidas e prepara o nosso coração para receber o próprio Cristo. Por isso, a busca do Espírito Santo é tão importante e tão relevante, porque é Ele que prepara o nosso coração para receber o próprio Cristo. Esse foi o papel de João Batista enquanto a sua história. Ele preparou o caminho para Cristo. E da mesma forma, o Espírito Santo prepara para os nossos corações o caminho para o Cristo, o caminho para Jesus. Depois de contar um pouco da história de Zaqueu e de Isabel a respeito de João Batista, Lucas avança para quando Gabriel vai anunciar para Maria, ainda virgem, já prometida a José, que ela também teria um filho. Não estéril como Isabel, mas virgem, teria um filho. E diz assim Gabriel para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esta
já está no 6º mês da gestação, para aquela a quem julgavam estéril. O anjo Gabriel anuncia para Maria que o Salvador vai ser nascido dela, que mesmo virgem, o Espírito Santo vai gerar nela o Salvador, o Senhor. E o anjo Gabriel avisa Maria que Isabel, que entende-se que é sua prima, também estava grávida. Aquela, e o anjo Gabriel ainda enfatiza, aquela que julgavam estéril, está grávida de 6 meses. E aí, Lucas vai fazer a narrativa do encontro entre Isabel e Maria, que é a partir do versículo 39 que a gente leu. Vai dizer assim: durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou plena do Espírito Santo. Esse é o primeiro encontro que é relatado. O primeiro encontro de Jesus com alguém, ainda que no ventre materno. Jesus encontra João Batista. Desse encontro, eu consigo perceber pelo menos 2 resultados. O primeiro resultado é o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa feita a Zacarias e a Isabel. Vocês lembram que eu li aqui e eu enfatizei que João Batista seria cheio do Espírito Santo mesmo antes do seu nascimento. É exatamente o que o texto está dizendo. O texto vai dizer que quando ela chega e cumprimenta Isabel, vai dizer assim o texto 41, o versículo 41. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. Ou seja, mesmo antes do seu nascimento, Isabel já esteve cheia do Espírito Santo, e por consequência, João Batista já esteve cheio do Espírito Santo mesmo antes do seu nascimento. Já esteve ali o cumprimento da promessa feita a seus pais, com João Batista sendo cheio do Espírito Santo mesmo antes de seu nascimento. O primeiro efeito do encontro de Cristo nas nossas vidas é isso. É saber que as promessas de Cristo nas nossas vidas, elas vão se cumprir. Por mais difícil que seja acreditar às vezes, por mais duro que seja às vezes a vida, por mais complicado que seja, complexo que seja, as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Deus se cumpriram a partir de 2 mulheres, uma estéril e uma virgem. Diz que Isabel se sentia triste e humilhada por não ter filhos justamente. E diz que Maria também era uma pessoa insignificante, não tinha relevância nenhuma na sociedade. Mas Deus escolhe 2 pessoas sem qualquer relevância para serem as protagonistas da história da redenção, da história do Salvador. Uma carregando em seu ventre aquele que anunciaria o Cristo, e a outra carregando em seu ventre aquele que seria o Salvador da humanidade. Então, o que o texto nos mostra é que, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do contexto de impossibilidade, Deus cumpre plenamente as suas promessas. Deus cumpre aquilo que fala. A tua palavra é viva e eficaz e vai se cumprir. Como se cumpriu aqui, vai se cumprir também nas nossas vidas. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui é justamente isso. Que o encontro com Jesus resultou em pessoas cheias do Espírito Santo. Pela leitura que eu faço, bíblica, pelo que eu entendo do contexto bíblico, o Espírito Santo, ele atua pelo menos para 2 coisas. Para capacitar as pessoas para determinado ofício, ou também para regenerar as pessoas da sua vida pregressa. Que esse encontro que nós tivemos com Jesus, e que esse encontro que nós temos constantemente com Jesus, que ele cause em nós esse encher do Espírito Santo. Esse encher do Espírito Santo que nos capacita. Esse encher do Espírito Santo que nos regenera. Esse encher do Espírito Santo que transforma a nossa vida. Quando eu
voltei para a igreja, isso já há bastante tempo, deve ter seus aí 16 anos já, por aí mais ou menos. Eu lembro que o contexto que eu estava não era um bom contexto. Eu já não era crente, já não ia para a igreja e tinha a vida mundana que todo mundo que está fora da igreja tem, normalmente. Nessa época eu era estagiário num escritório lá em São Paulo, na República. E o estagiário que trabalhava comigo era um menino crente, da Universal. E crente, crente mesmo, menino. Wendel, ele é crente até hoje. Casado, com filhos. E ele participou dessa minha virada. Ele participou dessa minha transformação. Porque quando eu voltei para a igreja, quando de fato eu entendi o que era Cristo, quando de fato eu fui convertido, quando de fato eu caí em mim e vi quem eu era, o que eu fiz e o que eu fazia, e precisava de mudança, desesperadamente de mudança, ele participou desse contexto. E aí, muitas das coisas que eu fazia antes do encontro com Cristo, eu parei de fazer após o encontro com Cristo. Porque é óbvio. Porque o encontro com Cristo, ele vai causar necessariamente transformação e mudança. Ele vai causar. E aí a mudança foi, em alguns aspectos, muito repentina, muito de uma hora para outra. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, eu não estou dizendo que todo mundo mude de uma hora para outra. Eu estou dizendo como foi a minha experiência, em alguns momentos da minha vida, em alguns setores da minha vida. Eu lembro que esse Wendel falou, ele falou, cara, o que aconteceu? O cara da semana passada não é o mesmo cara dessa semana aqui. Alguma coisa aconteceu. Eu falei, o que aconteceu foi o encontro com Cristo. Porque o encontro com Cristo me capacitou, através do Espírito Santo, a mudar o meu estilo de vida, a mudar quem eu era, a mudar o que eu fazia, a mudar o que eu falava, como eu me comportava, onde eu ia. Toda a minha vida foi impactada e transformada a partir desse encontro com Cristo. Mas nem todas as coisas, e eu acho que isso é importante enfatizar, nem todas as coisas mudaram repentinamente na minha vida. Nem todas as coisas foram da água para o vinho de uma hora para outra. Muitas coisas, os encontros cotidianos com Cristo foram mudando dia a dia. Eu lembro que uma das coisas que eu fazia antes de voltar para a igreja era beber, e eu bebia muito. Não beber muito de beber todo dia, mas quando eu bebia, eu bebia. O pessoal falava, mano, você vai passar mal. Eu falo, cara, é bebida alcoólica. Se for para não passar mal, eu tomo suco. Bebida alcoólica vai passar mal. E eu passava mal de verdade. Só que essa mudança não foi de uma hora para outra. Eu lembro que, durante um período, eu achei que eu conseguiria trabalhar com aquilo normalmente. Eu achei que eu conseguiria continuar bebendo normalmente, sem precisar ficar naquele estado. Percebi que não consegui. Eu lembro até hoje, eu tinha um copinho de vodka da Polônia na minha casa. Eu entreguei para minha mãe. Eu falei, mãe, ó, pode jogar fora porque eu não vou beber mais. Porque Cristo ainda estava me moldando. Cristo ainda estava transformando a minha vida. Os encontros que eu estava tendo com Ele ainda causavam mudança na minha vida. E graças a Deus continuam causando mudanças na minha vida. Porque eu percebi, e essa é a minha experiência, e essa é a minha leitura bíblica. Eu não vejo nenhuma proibição expressa quanto à bebida alcoólica nas Escrituras. O que a gente tem normalmente é proibição alimentar. Tanto o Antigo Testamento, Levítico, proibição alimentar, quanto o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, quando os apóstolos se reúnem e falam, cara, isso aqui não pode comer. Não vejo nenhuma proibição expressa. Só que na minha leitura bíblica, eu percebo que, a exemplo de João Batista, a promessa para João Batista era o quê? Esse menino não vai tomar nem vinho, nem bebida forte nunca. E essa promessa também foi feita a alguns personagens da Bíblia. E há um texto que diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso tudo me fez pensar que há uma certa correlação entre a sobriedade e o equilíbrio do Espírito Santo contra a bebida alcoólica. E aí eu comecei a me orientar para isso. E repito, essa é a minha experiência. E eu falei, se eu quiser ter uma maturidade, se eu quiser estar mais próximo de Cristo, eu preciso abandonar isso. E o encontro com Cristo foi me mudando cada dia para isso. Então, para encerrar, o que eu queria deixar para a gente é que, primeiro,
tenham responsabilidade com os encontros que vocês têm na vida de vocês, com as pessoas que vocês se relacionam. Porque elas vão carregar, sim, coisas de vocês para a vida. Quer para o bem ou quer para o mal. E que seja Cristo que eles carreguem de vocês para onde eles forem. Que a partir do momento que eles saírem da vida de vocês, eles carreguem parte do Cristo que vocês acreditam no coração e na mente. E uma outra coisa também que eu aprendo disso, é que o encontro com Cristo, ele não pode se resumir a um eu aceito Jesus. A maioria das pessoas tem esse momento na vida em que, você aceita Jesus? Eu aceito. Aí vem para frente, recebe oração. Mas isso é só uma apresentação ao Cristo. O conhecer a Cristo é algo diário. O conhecer a Cristo é algo constante. É um encontro com Cristo diário e constante que vai efetivamente causar transformação e impedir que nós voltemos ao estágio anterior. Então, o que eu reforço com vocês, o que eu quero que fique com vocês aqui, sejam cheios do Espírito Santo. Continuem encontrando o Cristo cotidianamente, rotineiramente, para que a transformação continue nas nossas vidas. E o último ponto. Não tem nas Escrituras como que Lucas morreu, o evangelista Lucas. A gente não encontra no texto bíblico como que ele morreu. Mas tem um relato de um dos pais da igreja que chama Jerônimo. Ele viveu por volta de 340, 350 depois de Cristo. E uma coisa que Jerônimo diz a respeito de Lucas é o seguinte. Ele fala assim, que Lucas morreu de velhice, aos 84 anos. E não sei porquê, ele coloca uma observação. E era cheio do Espírito Santo. Então essa é a marca. Essa é a identificação. É isso que a gente precisa buscar. Que o encontro de Cristo nos proporcione estar cheios do Espírito Santo. Deus abençoe.